Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Cláudia e hoje nós vamos falar, pelo menos a última vez que a gente fala sobre a Mayra Rocha, e eu não vou mais falar sobre ela. Tem muita gente já falando, eu acho que eles já conquistaram bastante coisa, e avisar as pessoas sobre quem é a Mayra Rocha, né? Que as cartas consoladoras ela procura na internet as informações descaradamente, né? E já foram feitos vários vídeos a respeito disso, né? De várias pessoas ludibriadas pela Mayra Rocha, né? Que estão em luto, que elas vão atrás de um alento, né? De uma palavra. E daí a Mayra Rocha vai lá e ela coloca coisas que ela encontrou pela internet. Então ela procura antecipadamente as informações. Ela vai dar uma palestra em tal cidade e aí ela pede para as pessoas que querem a psicografia mandarem essas informações 60 dias anteriores, que daí dá tempo para ela procurar. Dizem que ela também tinha acesso a algumas informações algum aplicativo lá do governo que consegue baixar informações a respeito da pessoa, né? Inclusive, a gente tem na internet, né, vários aplicativos, o Jus Brasil, por exemplo, e tem outros também que estão lá na Deep Web, que não é muito difícil você encontrar até o CPF da pessoa. Então, a Mayra Rocha aí, ela leva essas informações e faz um composê na psicografia e ela lê essa carta consoladora. E aí a pessoa chora, né? Porque, você falou, eu te lembro daquele churrasco que eu falei assim, assado, daí a pessoa se lembra. E é óbvio, né? Estava lá no Facebook o que a pessoa escreveu, né? E aí a Mayra Rocha colocou ali, e tem vários vídeos dela, na hora de ler a psicografia, ela vê as anotações, né? Então, assim, eu acredito que a Mayra Rocha não é uma médium séria, é uma falsa médium, né? Das cartas consoladoras que ela faz, né? A maioria ali não tem mediunidade, tem pesquisa na internet. E pode ser, sim, que ela tenha uma mediunidade desenvolvida, né? Mas tem muito espírito em volta dela, obsidiando ela, né? E então o que ela fala, muita coisa assim vai ficar comprometida, né? E ela mesma fala que ela não é representante do espiritismo, né? Ela é da igreja espírita, porque ela vai lá no candomblé, na Umbanda, ela faz coisa da igreja, né? Fala coisa com vela. Então, ela é bem eclética, né, nesse sentido. Então, a Mayra Rocha, ela não representa o espiritismo e o que ela faz é bastante condenável. Se você lê alguma coisa sobre a Mayra Rocha, não acredite em tudo que ela fala. Não vá na palestra dela querendo psicografia, porque aquilo lá já foi ensaiado antes. E o problema de você falar a respeito da Mayra Rocha é que você acaba fortalecendo ela, de uma certa forma. Porque vamos ver como é que funciona o algoritmo do YouTube. Cadê? Tá aqui. Como funciona o algoritmo do YouTube? O algoritmo do YouTube é um sistema complexo que analisa o comportamento dos usuários em tempo real para recomendar vídeos que sejam mais relevantes e mantenham o público engajado por mais tempo. Ele vai lançar vídeos que você já pesquisou. Ele considera dados de desempenho dos vídeos e dados de personalização com base no comportamento do usuário. Os principais fatores que influenciam o algoritmo incluem cliques, tempo assistido e interações. Então, eu vou lá e pesquiso sobre a Mayra Rocha, né, para ver que ela está mentindo. Aí eu fico lá interagindo de uma certa forma e daí vai me lançar vários vídeos sobre a Mayra Rocha. E vai fortalecer ela. Quanto mais genuína a interação, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante. Às vezes você está fazendo uma pesquisa sobre ela, né? E o algoritmo também mede o watch time e a retenção, onde o tempo total assistido e a porcentagem de vídeo assistidas são considerados.
Quanto maior o tempo de você assistir um vídeo e a retenção, melhor o vídeo é recomendado. Né? Então, o YouTube entende que se você pesquisar sobre a Mayra Rocha, ele vai ver que a Mayra Rocha é importante. Então, ele vai sempre lançar vídeos que tenham a Mayra Rocha no YouTube, né? E isso vai fortalecendo ela, e ela já tem uma força considerável. Antigamente, eu fiz vídeos sobre a Mayra Rocha, e daí vem um monte de seguidores dela, né? E são tudo meio fanatizados, assim. São pessoas que acreditam muito nela, né? Que gostam dela. E aí eles vinham me xingavam, eu fiz BO, boletim de ocorrência, e era todo dia me metendo pau. E daí chegou uma hora que eu enchi o saco, né? Porque daí eu fazia um vídeo falando, olha o que a Mayra Rocha fez. Aí os seguidores dela vinham me xingavam, daí eu fazia outro vídeo, olha, os seguidores dela estão me xingando. Olha, eu fiz um BO. E isso, gente, dava milhares de views os meus vídeos, né? Eu acho que se eu continuasse nessa pegada, daqui a pouco eu já teria... o meu YouTube já ia ser monetizado, né? Do tanto que isso atraía os seguidores dela para me xingar e gerar engajamento, né? Isso aqui daí eu cansei. Porque ela colocou um vídeo meu, né? Num processo, porque ela gosta de processar as pessoas que criticam ela. Tem até o nome disso, né, que chama perseguição judicial, né, porque ela é do meio, ela é advogada, e aí ela colocou um vídeo meu, e daí eu pensei, nossa, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, e eu não vou gastar com advogado com essa mulher, eu não vou. E aí eu comecei, coloquei todos os vídeos, tirei do público, né, e coloquei no privado, e aí eu tive paz. Os meus vídeos que eu falo sobre o céu e o inferno, né, do estudo, às vezes só tem 1 view, 0 view, e eu não me importo. Eu estou aqui para falar a respeito do espiritismo, de assuntos que eu acho relevantes. Eu não estou aqui para agradar fulaninho, ciclaninho, para ganhar o dinheiro, né, e para fazer vídeos que vão certamente monetizar, que vão gerar polêmica. Eu acho que é importante essa campanha contra a Mayra Rocha, né? Mas eu acho que todo mundo já entendeu quem ela é, né? É só você procurar a respeito dela, né? Que você vai entender o que ela está fazendo, né? É só ter algum senso crítico que você percebe que o que ela fala ali não é verdadeiro, né? Eu vou colocar aqui como é que tem vários vídeos sobre ela. Eu vou colocar, apresentar uma tela aqui para vocês, peraí. Gente, cadê? É que tá em francês. Eu estou estudando francês, né? Então eu coloco tudo em francês, só que aí chega uma hora que eu não entendo. Mas vai dar certo, peraí. Que partager l'écran. Partager l'écran. Tá aqui, Mayra Rocha. Compartilhar. Vocês estão vendo? Estão vendo aqui, querida. Então, eu só digitei Mayra Rocha. Aí aparece o canal dela. Ela foi na Inteligência Limitada. Eu não consegui assistir muita coisa, só uma parte, porque ela é muito difícil. Não consigo. Tem que ter muita paciência, né? E eu já deixei de lado esse tema no Mayra Rocha. Tem muita pessoas que estão criticando o trabalho dela, que fazem isso muito bem melhor do que eu. Daí porque tem que pesquisar sobre a pessoa, e dá uma irritação. Aí logo embaixo dela tem revelações assustadoras sobre o caso Mayra Rocha. Né? Aí começa a falar bem e mal dela. Ela ouve e conversa com os espíritos, ouve sem H. Não, tá certo. Ela ouve. Não, tá certo. Ela ouve e conversa com o espírito, tá certo. Aí um cara, né, falando bem dela. Aí tem a médium Mayra Rocha, aí criticando ela. Aí daqui a pouco tem outro falando bem dela. Sabe? Se você colocar sempre Mayra Rocha, o YouTube entende que há um grande interesse para saber a respeito dela. E daí ele vai só fortalecendo ela, né? E colocando ela em evidência.
Aí tem um rapaz que ele me envia vários vídeos, né, a respeito da Mayra Rocha. Ele fala bastante dela, né, no YouTube. E, assim, é um rapaz que eu já coloquei um vídeo sobre o problema da política no espiritismo, e ele me criticou, né, não pensa como eu, né, ele acha que eu estou errada, mas é engraçado que ele sempre, volta e meia, né, coloca algum vídeo sobre a Mayra Rocha, que compartilhe, e daí quando eu falo algum assunto meu que é pertinente, daí não é tão interessante, né, o que é mais interessante é o que ele fala. Então, assim, não há reciprocidade, né? Aí eu vou parar de compartilhar a respeito da Mayra Rocha, porque, como eu expliquei, só fortalece ela, né? Eu acho que a gente não pode dar mídia mais para ela do que já é dado, então eu não vou mais falar a respeito dela. E daí, essa questão política, né, no espiritismo, que eu sempre condeno, e há um grupo de espíritas que eles se acham, por acreditar em determinada ideologia, eles são superiores a outros. Então, eles ficam só num grupinho deles lá e não querem saber da outra pessoa que pensa diferente, que ela está errada, né? Então, mistura o espiritismo com a política. Eu gostei de uma denominação aqui, peraí, eu tenho que parar o compartilhamento do YouTube, do chat GPT, que eu vou colocar aqui para vocês, que é mais ou menos o que eu penso. Partager l'écran, a política no espiritismo. Como o espiritismo vê a política? O espiritismo vê a política como a ciência de promover o bem coletivo e a organização social, essencial para a evolução moral, mas rejeita a política partidária, o proselitismo e o uso de casas espíritas como palanque eleitoral. O espírita deve atuar como cidadão consciente, votando em candidatos éticos, sem fanatismo. E é isso que a gente não está encontrando, né, entre os nossos pares do espiritismo, né, que há uma cisão, né, no espiritismo, e daí, então, se a pessoa defende o Huguinho, e a outra pessoa defende o Cezinho, então esse Cezinho está errado para o Huguinho. Então eu não vou convidar ele para fazer parte do meu grupinho, porque só tem o meu grupinho aqui que pensa a mesma coisa e que acha que só o que a gente pensa está certo, é superior aos outros, os outros estão errados, né? Então, aí fica os grupinhos fechados, mas esses grupinhos fechados querem que você, né, compartilhe os assuntos deles, porque os assuntos deles são mais importantes que você, que pensa de uma outra forma, pensa que o espiritismo não deve haver política, mas a gente deve pensar no bem comum, né, no que é melhor para a sociedade. Nós precisamos debater assuntos importantes que estão em voga na sociedade, e isso é política, né, mas não a política partidária, né, o proselitismo. O que é o proselitismo? Que eu também não sabia. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se tá. Então, o proselitismo, ele refere-se ao empenho ou ação de converter pessoas a uma doutrina, partido ou religião, sendo sinônimo de catequese, apostolado, doutrinação, evangelização, partidarismo e conversão. Pode também indicar o empenho focado em atrair seguidores ou adeptos, frequentemente associado à persuasão. Então, é isso que, infelizmente, está acontecendo no espiritismo. Eu falei sobre a Rádio Boa Nova, né, que tinha várias propagandas políticas lá, e a Rádio Boa Nova, ela é famosa no meio, né, e tem a TV Mundo Maior, que está junto, e aí ela faz propaganda política, e o espiritismo não é isso, né? Mas por que eu comecei a falar de política? Por causa desse rapaz, que ele sempre quer que eu fale sobre a Mayra Rocha, né, falar sobre os vídeos deles, mas quando eu falo alguma coisa que é um assunto pertinente, né, ele não dá a importância devida como ele quer que eu dê a importância devida aos assuntos deles. Então, a partir de hoje, eu não vou mais falar sobre a Mayra Rocha, não adianta me enviar nada sobre essa mulher,
que eu não quero saber. Eu desejo que essa situação mude, que as pessoas tomem mais consciência, que não acredite em qualquer pessoa que está na internet, né? As pessoas precisam ter senso crítico, né? A fé raciocinada. E a Mayra Rocha, ela não representa o espiritismo. Ela representa, eu não sei o que ela representa aí, mas uma hora a casa dela vai cair totalmente, já está caindo, e eu quero que a justiça seja feita, né, e que as pessoas entendam realmente que ali não há mediunidade nenhuma, e que as pessoas enlutadas prestem muita atenção quando elas estão no estado de vulnerabilidade e vão para a internet e procurem esses médios de internet. Gente, procure uma casa espírita séria para você se informar e, caso tenha psicografia, sempre analise, né? Como eu falei, eu fui lá em Uberaba. A casa espírita era ótima, ela dava sopa aos domingos, ela tem vários programas sociais, porque lá em Uberaba toda casa espírita faz um trabalho social. Então, tinha um senhor na fila comigo que ele falava que dá para jantar em todos os lugares, quase todos os dias. Que na casa do Pedro Paulo, ele serve almoço, serve janta. Então, a pessoa ela não passa fome lá em Uberaba. E é uma casa assim, que ela tem muita caridade. Mas aí, por isso que eu fui lá e me inscrevi para psicografia. E aí a mulher mentiu tudo. Então, assim, a gente tem que sempre refletir, a gente não pode acreditar em qualquer coisa que a gente vê na internet ou no nosso dia a dia, sempre analisar e estudar o espiritismo, estudar as obras de Allan Kardec, estudar os livros de Chico Xavier, que também são muito bons. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.